Muito bem, senhoras e senhores, começando mais um Loucos por Automobilismo, edição número 164 do seu podcast favorito de velocidade. É a edição daquela que a gente responde as perguntas, né, das edições de quinta-feira. Será que temos muitas perguntas sobre o GP da Turquia? Não sei, vamos saber já já. Chegando aqui para conversar com a gente, o grande Adalto, chegando da rua, estava na rua fazendo sei lá o quê. Estamos nós dois aqui hoje de preto, de luto, tô brincando. Grande, Adalto, hoje, grande compraria. Uma efeméride aí que, eu não sei se é exatamente hoje, mas estamos completando 40 anos do primeiro título do Nelson Piquet, hein? É hoje? Eu não sei se é hoje, mas eu vi alguma coisa nesse sentido aí no Twitter. E se não for hoje, é por aí, por essa época, né? Final do ano de 2021, o título foi em 1981. Nossa, eu lembro disso. Isso aqui é pior, eu lembro bem. Eu lembro bem, aquele calor, quase 50 graus em Las Vegas. Ele saiu do carro, desmaiou. Putz. É verdade. E aquela pistinha era brava, né? Nossa, do estacionamento do hotel que era eu já igual, fiquei lá, inclusive. Era igual fazer uma pista aqui no estacionamento aqui do Shopping Ibirapuera, né? Mais ou menos isso aí, mano, que rolou. O pessoal achou que era uma boa ideia. É isso aí. 40 anos do título do Nelson Piquet. Você vê como passa rápido. Grande Piquet. Nossa, como eu vibrei. Muito bem, vamos começar a fazer as perguntas então, para a gente não perder tempo. Temos muitas perguntas, como sempre. Os confrades caprichando, né? Alguns abusando do tamanho das perguntas, e a gente vai tentando resumir aqui para poder atender todo mundo. Vamos lá. Começando com o Braia. Sempre manda pergunta também, sempre manda perguntas grandes. Ele está perguntando se a gente gosta de fazer tese. Ele está perguntando se a gente soube da declaração feita pelo Michael Masi explicando a punição do Gasly. Está falando que ele justificou dizendo que foi passado aos pilotos que qualquer incidente na primeira curva seria punido. Ele está perguntando se a gente viu isso. Ai, meu Deus. E se os caras não. Ele está falando, os caras simplesmente não possuem critério nenhum, a FIA está comandada por um palhaço. Olha, se isso foi verdade mesmo, não tem como discordar, né? Eu concordo com ele, porque ele que diz o palhaço, é um palhaço, porque com a pista chovendo, entra três lado a lado na primeira curva, a chance de um toque é enorme e sem querer, coisa de corrida, meu. O que esses caras querem, meu? Isso aí. Isso aí é o não critério, né? É você adotar um não critério, né? Qualquer toque é punição. Isso é você não ter um critério, né? Eu li também isso aí que ele falou. Nós nem publicamos, porque, sabe... Para não passar raiva, né? Para não passar raiva. Escrever deve dar raiva. Até porque nos comentários todo mundo ia xingar. Então. Para xingar já basta o Power Rank. Deixa o pessoal. Já basta. Aliás, estou muito decepcionado com o pessoal. O pessoal está xingando pouco. Gente, vocês já foram melhores, entendeu? O José Dias pergunta de 1 milhão. Existe alguma perspectiva de melhora da Red Bull? Está falando que claramente a Mercedes ultrapassou e já está duvidando do favoritismo da Red Bull no México e no Brasil. Olha aí, está bem pessimista, hein, o José Dias. Na Arábia e Abu Dhabi também. Quer saber, apesar de achar que o Max anda bem em Austin, nessas outras, por incrível que pareça, não estou confiante. Ele está falando que ele está querendo saber se a Red Bull ainda pode melhorar. Está achando que a Red Bull já ficou para trás da Mercedes, Adalto. Não dá para falar isso, porque há 10 dias atrás, o Max Verstappen largou em último na Rússia e chegou em segundo. É verdade. Entendeu? A corrida de recuperação dele foi melhor que a do Hamilton. Tudo bem, teve a chuva. Que ele foi bem ajudado pela chuva. Foi bem ajudado pela chuva. A do Hamilton também teve a chuva, ele não parou. Entendeu? E realmente a Red Bull não estava bem nessa corrida. Tanto é que, não sei se vai ter pergunta mais para frente, provavelmente sim, eles estão vendo até o chassi do Verstappen estava com algum problema. Lembra, eu tinha falado que eu achava que eles tinham errado o acerto? Pode ser que não, pode ser que seja um problema no chassi, inclusive, entendeu? Então, não dá para cravar isso, eu não cravo isso, não. Muito bem, Lucas Bonino, sobre os novos possíveis regulamentos de cobertura de pneus, considerando que a construção dos pneus seria outra,
igual da F2 e Fórmula 3, né? Fórmula 2 e Fórmula 3, qual seria o motivo das grandes equipes não aprovarem o fim dos cobertores? Já que tem os melhores engenheiros do grid, teoricamente se adaptariam mais facilmente. Tá maior chilique esse negócio desse cobertor nos pneus, né? Tá. É o seguinte, isso aí só pode ser porque o que eles tentam fazer um carro, né, para não esquentar muito os pneus, né? Porque a ideia da aerodinâmica do carro é tirar o. Primeiro que o pneu ele é a coisa que mais gera arrasto no carro, são os pneus, que, né, são 4 paredes que tem no carro. Então eles tiram o ar do pneu para não. Através o ar da dianteira, através da asa dianteira, e o pneu traseiro através do ar de bode, do difusor não, assoalho, side-pod e tudo. Então, o pneu, ele demora mais para esquentar do que o normal, entendeu? Então, porque o carro está projetado assim. Mas para o ano que vem, como o carro é totalmente novo, se eles resolvessem tirar, eles tinham que mudar isso daí, entendeu? Quer dizer, o projeto dos carros tinha que mudar, porque não tem jeito. Eu sou a favor de tirar o cobertor também, né? Vai tirar para todo mundo, é um negócio caríssimo. Outro dia nós até falamos o preço, que absurdo que custa aquilo. Tem uma pergunta sobre isso. Então, eu sou a favor de tirar, mas eu acho que eles não querem tirar por causa disso, porque eles tiram o ar do pneu e então o pneu ele demora para esquentar. Sem o cobertor, ele vai demorar muitas voltas para esquentar e talvez prejudique as equipes com aerodinâmica melhor. É isso aí. O Gabriel Esperandio. Fiquei felizmente assustado com a velocidade da Turquia, com a velocidade da Mercedes na Turquia. Será que a Honda tem alguma carta da manga para o restante da temporada? Eu não sei, Gabriel, de novo, né? Se o problema ali foi motor, né? Ou se foi o acerto do carro, né? O Max Verstappen era o carro mais lento da pista, em reta, do grid inteiro. Então, eu estou mais para um problema de acerto. A Honda não piorou. Não piorou, entendeu? O que a Honda pode fazer também é arriscar, colocar um mapeamento mais agressivo, que nem a Mercedes fez, mas a Mercedes está sofrendo por causa disso, entendeu? Eu não sei se... Uma coisa que eu acho importante a gente falar é o seguinte, eu vi que tem algumas perguntas nessa linha do será que podemos dizer, podemos afirmar, podemos esperar? Gente, o Red Bull e Mercedes são as duas melhores equipes do grid. Achar que elas vão ficar estáticas, né, de um ponto até o final não vão. Elas vão evoluindo, uma está correndo atrás da outra, as duas querem ganhar o campeonato. Então, assim, nesse momento... Parece que a Mercedes deu uma recuperada, mas se está na frente, muito à frente, não tem nenhuma muito na frente da outra, né? Assim, mesmo quando a Red Bull esteve melhor, não era muito melhor, era um pouco melhor. Aí a outra vai, recupera. Exatamente. Por isso que o campeonato tá bom, né? Quando não tem uma equipe que dispara, o campeonato fica bom. Exatamente. Esse negócio, né? E tem uma coisa também que eu esqueci de falar Eu já tinha visto isso, mas eu esqueci de falar no Louco de Terça-feira. No TL2, sexta-feira, o Verstappen estava reclamando que o carro estava saindo muito de frente, né? E aí eles pararam e colocaram uma outra asa, que a asa dianteira dele era uma asa nova, né? Aí colocaram outro bico no carro, né? Com uma outra asa, aí ele reclamou que o carro estava muito traseiro, entendeu? Então, por isso que eu estou falando. Eu acho que foi uma coisa pontual que aconteceu aí na Turquia. Não acho que isso seja uma coisa definitiva. Só se nos Estados Unidos acontecer a mesma coisa, entendeu? Mas vamos ter que esperar. Não dá para a gente chutar assim. E é o que o Bruno falou. Eles não estão parados. A Red Bull então está menos parada que a Mercedes ainda. A Mercedes ela tá fazendo menos coisa. Quer dizer, a gente achava que estava, né? Eles estão mexendo no carro, mas a Red Bull nunca falou que ia parar de mexer, mas a Red Bull vai mexer no carro até a última corrida. É isso aí. O Murilo Carvalho está falando aqui, ó.
Adalto, primeiro dar parabéns, né, pelo podcast. Falar, Adalto, a história às vezes se repete. O que Senna foi para o Prost, Schumacher foi para o Senna, Alonso foi para o Schumacher, Hamilton foi para o Alonso e agora o Verstappen está sendo para o Hamilton. Você concorda com isso? Não, eu Está perguntando concordo. se você viu o site dele, tudo sobre Fórmula 1. Eu concordo. Não, nunca. Desculpa, Murilo, eu nunca vi o seu site, mas vou ver agora que você falou. Eu concordo. O Verstappen, tô falando isso, não é de hoje, já desde o ano retrasado, que o Verstappen era o cara para desbancar o Hamilton, entendeu? Quando ele vai desbancar o Hamilton, eu não sei se é esse ano, se vai ser o ano que vem. Ele não desbancou ainda. Pode ser que ele desbanque esse ano, pode ser que ele ganhe o título esse ano, mas se não ganhar esse ano, tem o ano que vem. Ele é o próximo cara, na minha opinião, entendeu? E vai ter depois um cara que vai tirar dele, entendeu? É cíclico, assim, né? cíclico, É assim que cíclico. vive a vida, né? Por isso que quando os caras são muito fanáticos por um piloto e só falam que tem muita gente assim, né? Parece que só vê Fórmula 1 por causa de um piloto. Não sei. Esses caras, quando o piloto para, não sei o que, esses caras nem vê mais Fórmula 1, entendeu? E esse momento de transição em que aparece um piloto jovem desafiando um veterano, né? Geralmente é que dá briga boa, né? Exatamente. Geralmente dá briga boa. Exatamente. É uma pena, gente, o que aconteceu em 94, né? Imagina o que seria aquela temporada com Senna e Schumacher. Seria maravilhoso. Nossa Seria Senhora. maravilhoso. Como foi quando em 88, quando com Senna e Prost. Entendeu? Uma temporada inesquecível. Essa de 94 que não aconteceu, né? Por causa o Schumacher e Alonso em 2006, uma puta de uma disputa Schumacher legal. E Alonso. Depois o Hamilton e o Alonso. É assim que é. Graças a Deus tem isso, entendeu? É isso aí. E não dá para dizer quem vai ganhar, porque os dois têm um nível muito parecido. Um tem um pouco mais tem umas características diferentes do outro, que ajuda numa coisa e prejudica na outra, mas não dá. Eu apostei no Verstappen no começo do ano, porque eu vi que a Red Bull era um carro melhor. Né? Então apostei no Verstappen por causa disso. Mas posso perder essa aposta, o Hamilton pode ganhar o campeonato ainda, entendeu? Eu ainda acho que o Verstappen vai ganhar, mas o Hamilton não está morto, tem muito boa chance de ser campeão ainda. É isso aí. O Saulo Dantas quer saber, dando parabéns pelos vídeos, quer saber do Adalto se a Mercedes com a traseira mais alta pode bater a Red Bull. E está falando que a decisão vai ser na última corrida. Tomara que seja na última corrida. Seria um sonho, né? A ideia foi essa, o carro ficar mais rápido com a traseira alta, né? Porque o carro perdeu, o que acontece? Com o corte no assoalho, Saulo, o carro perdeu a razão de ser plano, porque ele gerava muita pressão justamente onde foi cortado o assoalho. Muita pressão aerodinâmica ali. Né? Como cortou o assoalho, você perdeu a razão do carro ser plano, entendeu? Só que você não pode pegar e levantar um carro plano. Você tem que ir mudando. A Mercedes foi mudando já as 5 corridas que a Mercedes vem mudando, desde a asa até o difusor lá atrás, inclusive a lateral do assoalho, para o carro ficar mais estável, poderem tirar um pouco de asa traseira, o carro andar mais de reta, isso também ninguém fala, o carro está andando mais de reta, porque pela primeira vez foi com menos asa traseira do que a Red Bull. Né? Agora, o carro ficou um pouco traseiro, e o Bottas, por exemplo, ele não acostumou com a traseira tão alta, a traseira dele está um pouquinho mais baixa. Agora, se isso vai fazer com que eles ganhem, não dá para responder, não sei. Leandro Peixoto, Adalto, ouvi você comentando sobre a tocada do Senna, que era excepcional. Poderia dar mais detalhes? Quais as principais características? Acredita que esse estilo ainda seria um diferencial nos carros atuais? O Adalto, você já falou muito sobre essas características. Agora, essa última parte da pergunta aqui é interessante, né? Se seria um diferencial nos carros atuais, né? Olha, Leandro, realmente, eu já falei bastante sobre o Senna, né? Essas perguntas, por exemplo, eu acho que os grandes pilotos do passado, eles seriam grandes pilotos hoje também. Como os grandes pilotos de hoje seriam grandes no passado também.
porque os grandes pilotos, eles têm algumas características que elas não mudam com o tempo, né? Os caras têm muito talento, os caras têm muita determinação, os caras são inteligentes, os caras se adaptam a regulamentos diferentes. Então, eu acho que todos os grandes... Por isso que eu acho que dá para comparar pilotos de épocas diferentes. Porque eu acho que eles têm muitas características muito parecidas, né? E de todos eles, dos que eu vi, o Senna é o melhor. Entendeu? O Senna é o melhor, porque o Senna era um cara obcecado pela Fórmula 1, pelo carro, pelas corridas. Ele era um cara obcecado, entendeu? Ele ia nos detalhes de tudo, ele ficava sem dormir, ele ligava para o engenheiro às 3 horas da manhã, entendeu? Então, o Senna era um cara que eu acho que se daria bem em qualquer carro, em qualquer tempo. Mas essa é uma opinião, pode ser que tenha outras pessoas que não tenham essa opinião. A minha opinião, que eu vi, é essa. Eu acho que o Senna estaria bem. Só para o Leandro não ficar assim frustrado, ou só a principal característica, né, Adalto? Você já explicou que era aquele lance do acelerador no meio da curva, né? Isso. Ele freava e acelerava ao mesmo tempo. Tem vídeo no YouTube que mostra isso daí. Vídeo de arquibancada, viu, Leandro? Procura coisa que só o Senna fez, até hoje. Procura vídeo de arquibancada da década de 90, que tem aos montes aí. Você vai ver essa característica, né, que o Senna... Ele fazia a curva com o pé no... Ele freava e acelerava ao mesmo tempo. É uma coisa de doido, né? Sei lá como ele fazia. Coisa de doido. Para manter o giro do motor alto. Manter o giro alto. Isso, exatamente. Porque tinha o negócio do turbo, né? Tinha o negócio do turbo lag. Por causa do turbo, a gente achava que era por causa do turbo, mas quando tirou o turbo, voltou a ser aspirado, ele continuou fazendo isso. Ele não parou de fazer isso, porque ele viu que o giro, ainda mais que o Fórmula 1 tinha pouco torque naquela época, uhum. O Fórmula 1 era um carro com torque baixo, né? Quanto mais alto era o giro, melhor era a pegada quando tirava o pé da embreagem, porque o Senna fazia isso com a embreagem, apertando a embreagem, ele ficava para manter o giro alto enquanto ele estava fazendo a curva. Então ele estava freando é impressionante isso. Ele fazia o ponta-taco para entrar na curva, e quando ele estava percorrendo a curva, ele continuava fazendo esse ponta-taco. Só que daí ele tirava o pé do acelerador, punha o pé na embreagem e acelerava. Ele tirava o pé do freio, punha o pé no acelerador e ficava acelerando para manter o giro alto. Quando era na hora de acelerar mesmo, que não ia mais precisar tirar o pé, aí ele tirava o pé da embreagem de uma vez e o giro já estava acima de... Naquela época os carros giravam mais que hoje, já estava acima de 10 mil, entendeu? Então ele pegava a aceleração lá em cima. Era uma coisa que ninguém fez até hoje. Ninguém fez. Muito bem. O José Erickson, essa possível troca de chassi do Max pode acarretar alguma perda de posição no grid? Não, né? Não tem punição por troca de chassi, né? Punição é só quando passa o limite de troca de componente do motor e câmbio. Isso. O Schlesser Schmidt, eu li hoje mais cedo que, embora tenha sido empregado um mapa mais agressivo no motor novo da Mercedes, na verdade ainda não se sabe qual é o problema e se foi resolvido. É verdade, Adalto? É verdade, porque não. O problema eles sabem, eles só não sabem se foi resolvido, porque eles estão testando, eles desmontaram, né? Os caras eles iam na terça-feira lá na fábrica da Mercedes. Os caras da fábrica de motores da Mercedes, que não é na mesma fábrica da equipe, eles acabaram indo terça, foram ontem, eles estão lá, tem vários equipamentos, inclusive tem um equipamento legal, Bruno, que chama Crack Scan. É um negócio que escaneia, ele escaneia todos os tipos de metais, para ver se não tem algum microvazamento em algum metal. Fora os outros equipamentos que é para escanear, porque é uma coisa que o olho humano não vê. Inclusive a Red Bull está fazendo isso no chassi do Verstappen. Desmontou o carro inteiro, deixou só o chassi e está fazendo esse crack scan no chassi dele. Está passando esse aparelho. O problema é que esse aparelho, no caso do Verstappen, por exemplo, ele não é muito preciso para fibra de carbono. Então, ele é preciso para outros metais. É um equipamento usado em aviação, isso daí, para ver se tem qualquer tipo de falha
no avião, entendeu? Nas asas, na estrutura do avião. Então, a Fórmula 1, várias equipes têm esse equipamento também. Então, eles estão passando no motor do Hamilton e estão passando no chassi do Verstappen, né? E para ver se tem alguma coisa que o olho humano não consegue enxergar, entendeu? Porque tem muito isso. No avião começa assim, né? Essas falhas que no avião perde uma asa no ar, acontece alguma coisa, esse negócio começou muito tempo atrás, não é naquela hora. Sim. Acidentes de avião, sempre assista desastres aéreos. Você vai ver que É. acidente de avião sempre começa com um técnico que esqueceu Exatamente. de apertar um parafuso da pia do banheiro. Isso. Sempre assim. E muito motor de Fórmula 1 quebra assim também. A quebra começa na volta 10 e o motor só vai quebrar na volta 40, entendeu? É isso aí. Mas eles não têm como saber, entendeu? Então, é muito legal. Eles sabem o problema, só que aí ainda estão vendo se conseguem resolver o problema, se realmente não tem mais nenhum micro vazamento, e eles vão fazer isso todas as corridas até agora. Porque pode não ter, agora no carro do Hamilton, porque ele só fez uma corrida, e pode não ter do Bottas, porque ele só fez 2 corridas com esse motor. Mas pode acontecer na terceira corrida, por exemplo, entendeu? Então eles estão vendo isso nesse momento, enquanto a gente está falando aqui, né? É isso. Muito bem. A Maria Clara Bortoli, ela quer saber, depois de ver a matéria das 130 gramas do motor do Hamilton, fiquei pensando se o restante dos componentes que não foram trocados vão durar até o final da temporada. Perguntando se o Adalto acha que vai trocar o motor do Hamilton de novo. Não, o motor de combustão interna eu não sei se vai trocar, vai depender do que eles descobrirem lá no motor. A não ser que quebre, né? A não ser que quebre, lógico. E vai descobrir, porque o que eles não querem é que o motor quebre durante a corrida e marque 0 ponto. Eles preferem, por exemplo, se eles verem que está com algum problema no motor, algum vazamento, algum micro que eles não conseguem arrumar, não tem como arrumar isso, eles preferem trocar o motor, o Hamilton perder as posições, do que ele não marcar ponto nenhum, o motor quebrar durante a corrida. E faz sentido, né? Agora, a parte híbrida, até onde eu sei, até onde eu estou informado, não tem problema. Então, por isso que eles não trocaram. Muito bem. O doutor Comico quer saber se a gente imagina como será o som da Fórmula 1 sem o MGU-H e com o som do turbo melhorado. Se a gente conhece algum paralelo entre esse futuro motor da Fórmula 1 com um carro de rua ou de competição. No caso, um carro que já existe tem um som que vocês acreditam que será similar a esse novo. Pode ser um carro do passado ou até mesmo um carro moderno como Fórmula 2 que tem um som melhor. Eu não tenho a menor ideia como vai ficar, eu só espero que fique melhor. E com som de carro de corrida. Mas não vai ficar muito melhor. O que acontece é o seguinte, mesmo que tire o MGU-H, esse motor gira muito pouco, né? Isso, falou. Então esse que é o problema. Isso, o motor Por isso que é baixo. O motor gira 11.500. A gente, nos anos 2000 aí, chegou a girar mais de 20 mil giros, né? Mais de 20 25 mil giros. Puta que isso. Aqueles V8 estavam girando 18 mil giros. Entendeu? Uma insanidade, né? Por isso que fazia muito barulho. Muito bem. O Luciano Almeida está falando que a disputa do Pérez com o Hamilton foi uma das melhores do ano. Está falando, vocês não acham que se aquela espalhada do Hamilton, que fez o Pérez contornar a curva por dentro da entrada dos boxes, gerasse um acidente, a FIA iria inventar uma punição para o Hamilton? Sim, com certeza. A pergunta, provavelmente ia. Né? Provavelmente sim. O pessoal está brincando nas redes sociais lá com a gente, tanto no Twitter quanto no Facebook. Lá no Twitter perguntaram para mim se o Piquet tivesse dado carona. Deu carona para 3 caras. Aquela é maravilhosa, né? Aquela carona é espetacular. Hoje é punido. Inclusive foi punido alguém, alguns anos atrás, que deu carona lá em Singapura, não foi? Foi o Weber, acho que foi o Weber deu carona com o Alonso. Foi punido. Depois tinha acabado. Lá no Facebook colocaram aquela disputa do Massa com o Kubica no Japão,
né? Eu falei, eles seriam fuzilados. Fuzilado. Ali eles, ia dar uma punição de tempo tão grande que eles iam estar largando agora, se fosse pular a corrida seguinte. Né? Muito bem. O Marcelo Lemos. Boa tarde, Adalto. Fábio e Bruno. Parabéns pelo trabalho de ponta no que tange a cobertura de automobilismo. No que tange. Esse deve ser do direito, hein? Estou sentindo que esse deve ser do direito. Uma pergunta: qual seria a base utilizada para a criação de combustíveis sintéticos? Creio que essa é a grande questão que impactará a próxima geração de carros que está por vir. Água. Essa que está sendo feita Eu sei dessa que está sendo feita no Chile, que nós pusemos, né? Água, vento e nitrogênio. É o nitrogênio? Acho que sim, precisa olhar lá, porque minha memória é muito ruim. Mas tem o Marcelo Lemos, você entra aí que você vai ver, entra em matérias técnicas, vai ter lá uma reportagem, deixa eu ver se está lá, inclusive, enquanto eu estou respondendo isso aqui. Se não tiver, o estagiário vai ganhar um puxão de orelha, hein? Atenção. Tá lá. Vai no menu aí, cor de laranja, em exclusivo, matérias técnicas, você vai ver lá que Porsche e Siemens desenvolvem combustível sintético que a Fórmula 1 busca, né? Então, é um combustível sintético produzido a partir da água, da energia eólica e de CO2 capturado do ar. Então, esse hoje, isso está testado, isso funciona perfeitamente em todos os motores, inclusive motores velhos. O que eles estão fazendo, eles já estão fazendo a usina. Eles estão fazendo a usina porque já testaram e já viram que funciona, inclusive. Não imagina, eles iam gastar $1 bilhão para fazer um negócio desse, para testar. Não, está testado, funciona, a usina está lá. Lê essa matéria que você vai ficar totalmente por dentro. Muito bem. O Escridelli está perguntando: o Pérez não deveria ser penalizado por cortar a linha e passar por dentro do cone na entrada do box? Olha se só. Se penalizasse o Pérez, seria o fim do mundo. Escridelli, se ele não faz aquilo, aí o Hamilton ia espalhar e bater nele, aí vocês iam falar: pá, mas o Hamilton bateu, ele tem que ser punido. Aí ele vai e espalha para não bater, pá, mas ele espalhou, tem que ser punido. Gente, não, é disputa de posição, ninguém tem que ser punido. Aquela linha do box lá, tá lá para marcar a entrada do box. Se o cara estiver entrando no box, passar por cima daquela linha, aí é regulamento, aí a Fórmula 1 vai punir. Mas agora, numa disputa de posição... Lógico. É isso aí, amigo. Não tem essa, não. Gerald, o Felipe Massa tomou uma punição uma vez em Interlagos aqui por causa disso. Lembra? Na entrada do box, acho que foi em 2003. Ele passou um absurdo. Ele passou na linha, na entrada do box, ele ganhou uma punição completamente sem sentido. Ele não estava entrando no box, estava usando a pista. Exatamente. Vou te falar, Fórmula 1 é isso aí. Gerald, sobre os motores, muito se falou que a Honda adiantou o motor de 2022 para 2021. Se for isso mesmo, a Red Bull vai correr com esse mesmo motor em 2022, enquanto Mercedes, Ferrari e Renault vêm com motores novos? Um raciocínio bem lógico do a Honda, como ela já assinou um contrato com a Red Bull, não saindo da Fórmula 1, não saindo da Fórmula 1, eu nunca vi, vai sair, não, mas não, ao mesmo tempo não vai continuar desenvolvendo junto com a Red Bull, na fábrica da Red Bull, que a Red Bull já está montando lá, está pronta já a fábrica de motor, vai desenvolver esse motor aí. O ano que vem eles vão ter dificuldade, todos eles, não só a Red Bull, a Honda, porque vai ter 10% de combustível sintético, né? Não é absolutamente sintético, é um combustível como esse diesel que tem hoje, que tem uma mistura com... Esqueci agora o nome. Não sei também. É um combustível neutro em carbono, 10% de combustível neutro em carbono, mas não vai ser o mesmo motor, vai ser um motor mais desenvolvido. Agora tem que ver se algum motor do ano que vem vai andar mais do que esse, que a gente não sabe ainda também. O Daniel Hartmann está falando aqui sobre a corrida clássica da Turquia lá da semana passada, né? Que tinha uma briga parecida com a da Turquia de 2021.
Tá falando que eu tenho bola de cristal. Não, que isso. Só apenas estudo para indicar a corrida clássica. Aguardem o final do programa. Aí ele está falando que ficou muito desapontado com o Fábio Campos. Todos nós, a gente fica desapontado com o Fábio Campos apenas por ele existir. Ele está falando que o Fábio Campos não expôs no último Loucos que jogo de equipe pecaminoso foi implementado pela DTM. Se a gente pode explicar para ele o que aconteceu. Eu não sei, eu não assisto DTM. Daniel, entra também, porque senão a gente vai demorar muito para explicar. Entra também lá em notícias da Fórmula 1. Eu pus até em notícias da Fórmula 1 para o pessoal achar mais fácil. Marcar mesmo, o pessoal achar. Marcar mesmo. Você vai achar ali uma notícia que diz assim: Helmut Marko quer banimento de piloto. Essa notícia foi publicada ontem, hoje é quinta-feira, foi publicada ontem, quarta-feira, dia 13 de outubro, às 13h21. Entra lá, lê a notícia e vai entender tudo o que aconteceu na última corrida da DTM, que é melhor do que a gente tentar te explicar aqui agora. Muito bem, o Luiz Michelin, nome de pneu aí, o nosso amigo Luiz Michelin. Luiz Michelin. Michelin. É porque tem um I a mais, né? A gente tá brincando aqui, viu? Tinha um piloto que chamava Scott Goodyear, né? É verdade. Fórmula Indy. Teve Scott Speed também, né, meu? Scott Speed, mas Scott Speed não é nome de pneu, é nome de velocidade. Nada mais inadequado, né? Aquele cara era bem ruim. Mas vamos lá. Tem um amigo que insiste em me provocar dizendo que o Gasly é melhor que o Leclerc. Olha, joga bola melhor, hein? Você viu o golaço que o Gasly fez esses dias? Até coloquei. De fome não morre. Não morre. Do qual eu respondo que é um futuro campeão mundial. O Leclerc, ele está falando. Gostaria de saber dos amigos qual explicação poderia dar para esse meu amigo para provar que o Leclerc é melhor que o Gasly. Obviamente, se os confrades concordarem com a minha opinião. Para mim é fácil. O Gasly sentou num carro de equipe grande e não andou rigorosamente nada. O Leclerc sentou num carro de equipe grande e bateu o tetracampeão do mundo, que era o primeiro piloto. Para mim, não precisa mais nada além disso. É isso mesmo. Lógico que você tem que levar um pouco em consideração, né? As características do carro, que tanto para o Vettel também eram ruins. Tem uma coisa que pouca gente fala, né? A Ferrari começou a ser um carro mais traseiro a partir do ano que também levantou o carro ficou mais traseiro. A partir de 2019 foi quando o Leclerc foi para lá, né? 2019. Isso. Então, ficou um carro ruim para o Vettel guiar. O Gasly também é um carro, a Red Bull, um carro muito traseiro, também ficou ruim para ele guiar. Mas eu acho ainda, é evidente que eu acho o Gasly um bom piloto. Eu acho que o Gasly merece outra chance na Red Bull, merece uma chance num carro bom. Se não for na Red Bull, que seja na McLaren, ou que seja na própria Aston Martin. Não sei, eu acho que ele merece uma chance no carro bom. Mas o Leclerc já provou, que o Gasly ainda acho que o Gasly tem potencial, mas o Leclerc já provou que é muito bom, acima da média, um piloto que, não só porque bateu o Vettel, mas porque o que ele tem feito nas corridas desde que o Vettel foi, inclusive esse ano, que o Vettel não está mais lá, né? Qualquer chance que der, ele já fez 2 poles esse ano. Fez 2 poles. Com um carro que não é grande coisa, né? Entendeu? Com um carro que é o quarto, que na época que ele fez as 2 poles, era o quarto melhor carro do grid. E ainda estava brigando com o 5º melhor carro do grid. E ele fez pole, entendeu? Então, é uma coisa que eu tenho certeza que o Leclerc... Você pode ter certeza, Luiz, que o Leclerc é fora da curva. O Gasly não dá para ter essa certeza ainda. O Leclerc. Só na bola. Na bola dá. Quer dizer, a gente não viu o Leclerc, né? Então não dá para saber. Você viu o Leclerc jogando, a gente não sabe. Quem jogava bem era o Schumacher, né? Que teve um jogo aí que o Gasly participou, ele fez um golaço. Fez um golaço. Quem jogava bem era o Schumacher, né? O Schumacher batia um bolão também. Jogava bem. O Marcos... É isso? O Marcos Jano está perguntando
Tenho, daqui exato um mês estarei participando do meu primeiro GP, vou para Interlagos. Maravilha. E como marinheiro de primeira viagem, gostaria de dicas de como aproveitar da melhor forma o fim de semana de corrida, desde locais para se conhecer até onde comprar artigos de Fórmula 1 no evento. Abraço, parabéns pelo trabalho de todos vocês. Olha, o Bruno pode responder bem. comprar artigo de Fórmula 1 no evento, tem as barraquinhas lá, né, que vendem lá, não sei qual setor ele vai ficar, mas acho que todos têm, né? Todos têm. Agora, se você for fazer isso, faça uma boa reserva financeira, né? Porque é bem caro. É claro que os produtos são originais. Né? Tem fora do autódromo, tem os camelô que vendem as cópias. Vende. Mas também é caro, e é um pouco menos caro, mas também é caro, né? Aí caro por caro é melhor comprar o original, mas prepara o bolso que... Mas você sabe que eu comprei uma camiseta lá uma vez, preta, de um camelô desse, 3 lavadas na camiseta, ela já estava cinza. Entendeu? Ela virou cinza. Ô Marco, manda pergunta depois, fala onde você vai ficar hospedado, porque dá dica de o que fazer, assim, é difícil, né? A única dica que eu vou te dar é o seguinte, para o autódromo, se você for ficar no setor G, capa de chuva e protetor solar. Isso. Você vai falar, pô, Bruno, você é doido, né? Vai na minha, leva uma capa de chuva e leva um protetor solar. Você vai precisar. Porque das duas coisas. 8,80. É 8,80 dentro do mesmo período, né? Dentro do mesmo período. Pode estar um sol infernal, que você vai ter queimadura de primeiro grau. Exatamente. E depois de meia hora cai uma chuva que você nunca viu na sua vida. Na sua vida. Você vai falar, meu Deus, que chuva é essa? É o apocalipse. Então vai de camiseta, mais leva casaco, leva capa de chuva, leva protetor solar, leva boné, põe tudo dentro da mochila, vai com uma mochila nas costas, né, Bruno? Isso aí. Leva água, né? Mesmo que a água fique depois meio morna, é melhor do que ficar sem água, né? E é isso. E vamos nessa. E divirta-se, curta bem lá, porque é muito legal. E se você vai pela primeira vez, eu tenho certeza que você vai poder depois contar como foi a experiência, que é inesquecível. A primeira vez numa pista de Fórmula 1, o Adalto já contou dele aqui, eu já contei a minha. O Fábio já foi acho que o Fábio nem lembra mais qual foi a primeira dele, porque ele já foi em 200 milhões de corridas, então eu acho que ele não sabe, mas é muito legal. O Siegfried está muito bravo que a gente não assistiu ao vivo o GP da Rússia. Eu nem sei se eu assisti ao vivo. O Siegfried, ele é muito bravo, né? Eu não sei se eu assisti ao vivo. Ô, Siegfried, esse ano eu estou assistindo poucas corridas ao vivo por motivos de recém-nascido em casa. Então, assim, você me perdoa. Agora, o F1 TV veio para resolver todos os nossos problemas, né? A gente pode assistir depois sem nenhum problema também. O Siegfried, eu não assisti porque não tinha luz aqui. Então... o Adalto estava sem luz. Não foi uma opção minha. Não tinha luz. Só tragédia nessa vida. Ele está perguntando se o Vettel não conseguiu parar na pista simplesmente porque os pneus não alcançam a temperatura mínima. Não é por isso. Antes do pneu alcançar a temperatura, ele precisa ter contato com o chão. Então, os pneus... que é isso também, né? Mas no caso do Vettel ali, foi mais pela aquaplanagem, né? Aquaplanagem, porque o pneu perdia contato com o asfalto, o carro simplesmente não andava. Não andava. E ele está perguntando aqui se os cobertores de pneus custam 2 milhões. De reais? Custam 2 milhões de reais. Olha aí, é absurdo mesmo, hein? É um absurdo. Com um cobertor de pneu de carro de Fórmula 1, você compra um apartamento. Como é que belíssimo apartamento. Pelo amor de Deus. O Jonathan F1, cadê as notícias do Mate sobre os touros? O que eles vão fazer para recuperar o terreno perdido para a Mercedes? Olha, a gente está colocando já, entendeu? Eu não parei de colocar notícia do Mate. O problema é o seguinte, deu um problema lá dentro, com outro cara lá, já faz uns meses, e então o Mate ficou um pouco receoso da gente fazer aqueles papos, pergunta e resposta. Mas a gente continua conversando, e a gente tem colocado nas matérias um monte de coisa que vocês veem no Auto Race e não veem nos outros, porque a gente tem essa fonte lá. Então vocês
presta atenção nas matérias que falam da Red Bull, quase em todas tem alguma coisa que não tem nos outros sites. Uhum. É coisa que da nossa fonte lá. Agora, o papo com ele vai voltar em algum momento, mas por enquanto não, porque deu um problema lá com outro cara, entendeu? Em outra coisa, e ele ficou um pouco receoso. Beleza. O Alisson Reis pergunta, agora que a Mercedes adotou o conceito high rake da Red Bull, caso haja alguma pista favorável ao low rake, eles podem voltar para essa configuração? É uma boa pergunta, eu não sei. Eles devem poder, porque eles não devem ter jogado fora as partes que eles trocaram. As partes aerodinâmicas que eles trocaram do carro não devem ter jogado fora. Então, deve poder voltar. Mas é uma boa pergunta. Não tinha nem passado pela minha cabeça isso. É verdade. Eu acho que sim, Alisson. Não posso cravar, mas acho que sim. Muito bem. O Alisson, que foi o último, Sandro Castiglione, pergunta da corrida sem ser da corrida. O Hamilton fez a pole e o Bottas saiu em primeiro. Na casa de aposta, quem ganha? Quem apostou no Hamilton, quem apostou no Bottas? Ótima pergunta. Excelente pergunta. Eu não faço a menor ideia. Você sabe que eu não sei também, porque isso nunca me aconteceu, então eu não sei também. Como lá talvez seja o Hamilton, porque a pergunta lá é quem vai fazer a qualificação mais rápida. Se você entrar lá agora, eu tô aberto lá, dá pra gente ver isso agora. Ó, vamos ver se já tem para os Estados Unidos? Eu acho que já. Não, tem só vencedor final do GP do Zeu, que aliás o Hamilton está como favorito para vencer o GP dos Estados Unidos, apesar do Verstappen continuar favorito para ser o campeão do ano. Mas eu tenho quase certeza que eles perguntam qual vai ser o mais rápido na qualificação. Então, é o Hamilton. Por essa pergunta, é o Hamilton, entendeu? Que deveria... A lógica é essa, é a mesma coisa que a gente falou aqui das estatísticas, né? A lógica é essa, só que a Fórmula 1 é tão burra, né? Exatamente. O Matheus Ferreira Celestino, e a UP do Hamilton utilizada na Turquia já foi verificada? Está tudo normal? Não sei ainda, não tenho informação ainda. Como eu falei no começo do programa, eles não foram terça, foram ontem, estão lá ainda, não sei. Quando eu vou ter essa informação, assim que eu tiver e puder publicar, né? Se eu puder publicar, tem isso. Eu publico. Muito bem. O Adriano Aguiar, pedindo para ler a pergunta com calma. E eu leio nervoso, Adriano Aguiar? Vocês é que complicam. Com as declarações do Carlos Sainz, que não vai ser segundo piloto. Gente, não foi isso que ele falou, pessoal. Que não vai ser segundo piloto, estando tecnicamente empatado com Charles Leclerc. Quando a Ferrari voltar a disputar o título, vamos ter uma disputa como Hamilton versus Alonso? Deve ser isso, né, que está perguntando. A Ferrari ali... Vamos voltar à Ferrari em 2007, 2008? Tinha o Kimi, a dupla era o Kimi e o Massa. Em 2007... no terço final da temporada, os dois estavam com o primeiro piloto, não tinha primeiro piloto lá. No terço final da temporada, o Massa não tinha mais chance. A chance era do Kimi. Então o Massa trabalhou para o Kimi, inclusive deu a vitória para ele aqui no Brasil. Tirou o pé e descaradamente com a Ferrari. Saiu do box, né? A Ferrari parou ele no box, e todo mundo achou que ia trocar, não, o Massa voltou na frente. Aí ele fez tipo a volta do box com o braço para fora, assim, sabe? E aí, deixa eu passar. E no ano seguinte foi ao contrário. O Massa estava melhor que o Kimi, e o Kimi entregou uma vitória para o Massa também. Eu acho que... Eu não vejo problema nisso. Quando acontece isso no final do campeonato. Entendeu? Quando os dois começam o campeonato nas mesmas condições, só que um deles se destaca e no final o outro não tem quase chance. Então,
Eu não vejo problema nisso. Se acontecer isso na Ferrari entre o Leclerc e o Sainz, eu não vejo problema. O problema que eu vejo é já começar o ano assim, como quando o Leclerc chegou na Ferrari, primeira vez que ele sentou no carro, as 5 primeiras corridas ele teve que tirar o pé pro Vettel. Numa delas ele não tirou e passou o Vettel, a equipe que nem respondeu. O Bruno até falou isso outro dia. O que aconteceu, o que a gente sempre fala aqui, que o cronômetro disse, o primeiro piloto é o Leclerc. Uhum. E o Vettel foi mandado embora porque ele não aceitava ser o segundo piloto. Então, se chegar num ponto aí na Ferrari que um deles esteja disputando, o outro não, e esse outro que não está disputando não aceite ajudar o que está disputando, ele vai ser demitido. Mas eu não vejo o Leclerc e o Sainz com esse perfil, não. Eu acho que eles não... É por isso que eu falei, não foi isso que o Carlos Sainz falou, né? O que ele disse é que ele não quer ser segundo piloto como contrato de segundo piloto. Agora, se ele chegar num final de campeonato sem chance de ganhar o título e o Leclerc com chance, ele vai colaborar, eu acho, né? Assim, pelo menos é o perfil que ele tem mostrado até hoje. Exatamente. E o contrário também. Matematicamente, hoje, por exemplo, o Bottas tem chance de ser campeão. Uhum. O Bottas não está fora do par, ele tem chance de ser campeão. Mas a chance é muito pequena, mas tem. Se ele ganhar as próximas corridas, ele é campeão. O Bottas depende só dele, inclusive. Se ele ganhar todas as 6 corridas seguintes, ele é campeão. Né? Entendeu? Só que se ele estiver em primeiro e o Hamilton estiver em segundo, a Mercedes vai pedir para trocar e ele vai trocar. Ele vai trocar. Porque qual é a chance do Bottas ganhar as próximas 6 corridas? É muito pequena. É quase inexistente. Né? A mesma chance do Cruzeiro ganhar todos os jogos até o final do campeonato para subir de divisão. Mas vamos lá. Tem que ter um pouco de bom senso, né, nisso aí, né? O que hoje é difícil a gente ter, né? As pessoas, todo mundo ter bom senso. Bom senso. É quase isso. Eu acho que isso já foi banido da humanidade. Não uma hipocrisia, bom senso, né? Vamos lá, o Kinox está perguntando o que poderia ser feito para reduzir as dimensões dos carros atuais. Comparados com os de 2008, eles são imensos. É culpa apenas da unidade de potência? Sim, a maior culpa é da unidade de potência. Bom, a gente tem algumas coisas, né? Quando acabou o reabastecimento, os carros já ficaram maiores e mais pesados, né? Porque antes os carros iam com 30, 40 litros, começava a corrida assim. Quando acabou o reabastecimento, naquela época eles iam com 120 quilos de combustível. Então o carro ficou 120 quilos mais pesado, 120 quilos não, uns 80 quilos mais pesado, 70 quilos mais pesado, e ficou maior, porque o tanque precisou ocupar espaço no carro, né? Aí quando vieram as unidades de potência, as baterias são grandes, são pesadas. E como eles não querem voltar atrás nisso, eu não vejo como, a não ser que o combustível sintético dê totalmente certo, entendeu? E eles possam correr só com combustível sintético. Uhum. Aí sim, tira fora a parte híbrida, tira fora a eletricidade, vamos só com motor de combustão interna e turbo com combustível sintético, aí sim o carro vai ficar mais leve, porque vai tirar as baterias que pesam muito. Não vejo outra maneira. Você vê, Bruno? Não. Só lembrando que isso também é do regulamento, né? Porque os carros, os motores híbridos chegaram em 2014, os carros ainda continuaram um pouco menores. O salto mesmo foi em 2017, né? Com esse regulamento aí que transformou os carros em tanque de guerra. Eu acho horroroso, mas... Tem o ralo que pesa alguma coisa também. Né? Mas eu falo as dimensões, né? O carro está mais largo. Realmente, você vê um carro de 2008, parece um carrinho de brinquedo perto dos carros de hoje, né? Quase que a metade. A Paula está perguntando, grande confraria, Adalto, se a nível de estatísticas o Bottas é quem fez a pole, porque o Hamilton assinou e ficou com o pneuzinho da pole. Então, porque a Pirelli dá o prêmio para quem é o mais rápido, dá o prêmio na hora ali para quem é o mais rápido.
E a Fórmula 1 burra, estúpida, ignorante, faz a estatística quem larga na frente. Né? Exatamente. Até a empresa Pirelli é mais inteligente. Exatamente. É isso aí. Outra pergunta da Paula. Qual a chance de o Verstappen não atacar o Bottas na corrida para economizar motor? Essa possibilidade não existe quando o piloto é o Verstappen, né? Olha, imagina o seguinte, o Hamilton está em primeiro, o Verstappen está em segundo, 5 segundos atrás do Hamilton. Ele só não vai atacar se ele vê que não tem condição, ele está dando tudo já e não vai. E não vai mais que aquilo. Porque senão são 7 pontos de diferença, é muita coisa. É porque o tempo ficou errado aqui, né? Na verdade, ela está perguntando por que não atacou na corrida. Porque ele está falando aqui que falou na entrevista que não podia atacar. Não podia porque não encontrou o acerto ou porque a disputa é com o Hamilton e ele estava atrás? Ou as duas coisas? Não podia porque ele falou que não dava para acelerar, que o carro não tinha, aderência. Não tinha aderência. O carro, principalmente na frente. Olha, vou te falar, rapaz. Quando você é um piloto que gosta da traseira saindo, o carro sai de frente, é um terror. Um terror, cara, é um terror. O Alonso gosta do carro assim. O Vettel gosta um pouquinho do carro assim. Quem mais? O Button também gostava do carro mais dianteiro. Mas olha, são basicamente esses 3 que eu me lembre. O resto prefere carro traseiro ou neutro. É que é uma técnica muito diferente do que a gente está acostumado até a fazer. Você vai correr de kart aí, né? Quem tiver essa oportunidade, quando sai de frente é um desespero. Você fica arrastando o pneu, não sabe o que faz. Enfim. Eu não tenho problema com o carro saindo de frente, porque quando eu tive meu primeiro carro, né? Na década de 80, eu tive vários carros, todos eram tração dianteira. Naquela época aqui no Brasil não tinha carro tração traseira. Os carros tração traseira acabaram na década de 70, basicamente. Na década de 80 só tinha aquele Dodginho. Polara, isso. Que tinha tração traseira. O resto era tudo tração dianteira. E eu turbinava os carros. Você vai caçar briga com os opaleiros. Você vai caçar briga com os opaleiros. Tinha os Opalas. Eu tive um Opala, mas eu não gostei. Eu achava o Opala um lixo. Podem me xingar. Olha, nossa, agora os opaleiros vão ficar bravos. Me xingue quanto vocês quiserem. Opaleiro é pior que fã do Senna. Você tá brincando com fogo. Minha mãe teve um Opala Coupé, 6 cilindros. Eu tive uma Caravan uma Caravan, sei se aquela 250S. Sei. A traseira era horrível, o carro saía muito de traseira. Era horrível aquilo, entendeu? O chassi era mole. Eu não sei como gostavam tanto desse carro, francamente. Meu. Atenção a opaleiros, @Adalto Racing. Pode entrar lá no Twitter e descer lenha, tá? Estou preparado para isso. Muito bem. O doutor Caveira quer saber o seguinte. A Andretti Sauber, se viesse a existir, conseguiria a superlicença para o Colton Herta. Eu não sabia disso, que o Colton Herta não tinha superlicença. Através de alguma maracutaia com a desculpa da pandemia, ou o Colton Herta só consegue a superlicença se for para GP2 fazer uns pontos a mais, por exemplo. Então, maracutaia, olha, tá mais para maracutaia. Eles vão colocar o Colton Herta na GP2. O problema é como fazer essa maracutaia, né? Você sabe que o cara, quando ele testa na Fórmula 1, ele tem pontos, né? Ele ganha ponto para ganhar a superlicença. Então já tinha que começar a colocar e testar agora. Já tinha que começar, se ele quiser colocar o ano que vem, já tinha que começar a colocar o Colton Herta em sexta-feira para ele treinar. Eu não sei se com todos esses treinos ele chegaria na pontuação, não fiz essa conta, doutor Caveira, para saber se ele chegaria na pontuação para poder ter a superlicença ano que vem. Não sei se poderia ter. Agora, vou falar. O Colton Herta tem que treinar muito no Fórmula 1 para ele andar bem no Fórmula 1. Né? Tem que treinar muito, porque a tocada é totalmente diferente da tocada que eu gosto muito na Indy. Tocada linda, agressiva, traseira escapando toda hora. Linda tocada, mas na Fórmula 1 essa tocada não serve, não. Vai acabar com o pneu, né? Muito bem. Peraí. Daniel Souto, o que a Mercedes fez para subir o Reiki?
Nada, ou simplesmente decidiram subir e pronto. Não, ela fez sim, ela foi mudando desde a asa dianteira, Daniel. Pega, né, tem que ter pouco de paciência, você tem que pegar as fotos, né, desde Silverstone, e você vai vendo a Mercedes de frente, de lado, todas as corridas, desde Silverstone até essa, você vai ver mudanças na asa dianteira, mudanças na carenagem, mudanças na lateral, no side pod, mudança no bar de bordo, mudança no assoalho. O assoalho foi mudando para caramba, aquelas aletas que tem no assoalho, difusor, foi tudo mudando para eles poderem levantar o carro. Se pegar o carro, simplesmente subir o carro, fica um lixo. É isso aí. O Fernando Paixão, boa tarde, mestres confrades. Aqui no Auto Race existe algum post fixo para as dicas de corridas clássicas? Não tem nem vinheta para mim, ô Fernando Paixão. Quanto mais um lugar para botar as corridas clássicas. Mas olha, a gente podia abrir uma sessão dessa. Só tem que agora tem que resgatar, né? Quais foram as dicas das vezes passadas. Porque eu não tô. Isso eu tenho que fazer também. Eu não estou anotando, então pode ser que mais no futuro repita alguma aí. Tem que fazer isso. Mas uma boa ideia. Então, o Bruno Aleixo vai anotar todas as que ele já deu. Eu vou lembrar. A gente vai abrir algum lugar aí para fazer isso. Boa, Fernando. Muito Deu bem. um trabalhinho para o Bruno Aleixo, que ele é muito folgado mesmo. Isso aí, muito bem. O Chaparral está perguntando sobre a questão do mate, o Adalto já explicou aqui, problemas internos, né? Isso. Reuniões de testas franzidas na Red Bull. Quem nunca participou de uma, né? O Guilherme Ferreira, me parece que ainda mais na Red Bull. Ainda mais na Red Bull. Guilherme Ferreira, me parece que a Red Bull ficou chocada com a falta de desempenho e a superioridade da Mercedes. Vocês acham que ela tem alguma carta no baralho ainda, como a Mercedes colocou na mesa? Será que o motor Honda aceita um mapeamento mais agressivo? Essa é a pergunta de $1 milhão. Se aceita um mapeamento mais agressivo. Não sei. Agora, cartas tem. Estão lá, já estão fazendo o crack scan no chassi do Verstappen. Eu estou quase cravando aqui que vai ter chassi novo, porque o problema não é só... O problema é o seguinte, o que eles têm que fazer no chassi, né? Desmonta, eles colocam o chassi no gabarito, para ver primeiro se o chassi tem alguma torção. Né? Se tiver alguma torçãozinha mínima, já vão mudar o chassi. Aí digamos que não tenha nenhuma torção, o chassi está 100% gabaritado. Aí que eles vão passar o crack scan para ver se tem alguma avaria no chassi, algum risco, alguma coisa que naquele ponto o chassi, quando está fazendo curva, quando está freando, quando está sofrendo aquela força G gigantesca, se naquele ponto ele pode, numa próxima corrida, entortar, romper, né? Já aconteceu isso várias vezes em outros carros, né? Aí eles trocam também. Então, eu acho que eles vão trocar. Muito bem. O Kenny Powers, grande Kenny Powers. Ele tá perguntando por que a gente não faz o vídeo do Loucos na sexta-feira, para conseguir cobrir o TL1 e TL2. Mas o Adalto já faz isso. Já coloca lá. O Kenny Powers, a gente não faz na sexta-feira, porque sexta-feira é dia de sextar, não é dia de trabalhar, entendeu? Bruno gosta de ir pra farra, ele gosta do... pra farra. Como é que chama aquele que tem no final do dia? Eu sei lá, happy hour. Happy hour. Por isso que a gente não faz na sexta-feira. Não inventa não, o Kenny Powers. Mais pro filho pequeno. A happy hour dele é trocar fralda. O que vai ter é tempo para ir pro happy hour aqui. O Ronaldo Fanticelli da Silva. Um monte de gente nova, hein, Brunão? Esse aqui eu nunca tinha visto, ó. Adalto... participo desse canal fantástico há vários anos, mas sem puxar farinha para o Max. Você acredita em uma melhoria significativa da Mercedes? Os alemães estão bem estudiosos e determinados, não desmereceram o trabalho dos japas. Mas o turbo híbrido é campo bem conhecido dos alemães e agora dominando a aerodinâmica com as mudanças sacaneadas pela FIA e favorecendo a Red Bull. Qual a sua opinião? A minha opinião, Ronaldo, é a seguinte: os carros, a Red Bull era um pouco melhor, mas como disse o Bruno no começo do programa, era pouca coisa. Na Fórmula 1,
0,3 de segundo, que é uma coisa que você não percebe com o olho humano, né? Cara, se você estiver na pista ali, o cara der uma volta em 1,30, duro, e a próxima volta dele foi 1,30,3, você não vai perceber. Entendeu? Uhum. Você não vai perceber, e são 3 décimos. 3 décimos da Fórmula 1 já é muito. É demais. Entendeu? Então, o que a Mercedes conseguiu melhorar um pouquinho, não sei quantos décimos, conseguiu melhorar um pouquinho, talvez 2 décimos, não sei. E nessa última corrida, a Red Bull piorou o carro, principalmente do Verstappen. Porque o Verstappen precisa de o Verstappen gosta, acostumou a guiar esse carro da Red Bull com uma frente cravada no chão e com a traseira meio solta. Então ele brinca com a traseira. Esse carro estava saindo de frente desde o TL2, aliás, desde o TL1. Então, foi uma soma das duas coisas. A Mercedes melhorou e a Red Bull piorou nessa última corrida. Isso não quer dizer que vai acontecer a mesma coisa na próxima. Aliás, eu acho que não vai acontecer. Eu acho que vai ser parelho e nós vamos ver um pega muito legal nos Estados Unidos. Eu não acho que vai acontecer a mesma coisa. Muito bem. O Marçal Kawai Prado quer saber se já entregaram os ingressos para o GP de São Paulo. Não sei, está falando que fez a compra e ainda não recebeu. Tem que ligar lá, entrar no site da empresa. Não sei também. Segunda pergunta, o Gasly não dificultando a vida do Hamilton pode ser um recado para o Dr. Marco ou as condições dos pneus já não deixavam ele fazer nada? Acontece também uma coisa, né? Eu não sei se vocês reparam, eu não sei se eu tô louco, mas pelo que eu me lembro, o Hamilton chegou no Gasly no meio da reta. Ou não? Foi no começo, né, da corrida que ele passou. Ele primeiro passou o Tsunoda, depois passou mais um, depois passou o Gasly, não é isso? Isso. Eu acho que ele pegou o Gasly, ele entrou atrás do Gasly naquela reta oposta lá, que tem aquela curva no meio. Ali, o que o Gasly ia fazer? O Gasly não tinha muito o que fazer ali, entendeu? Porque se ele joga o carro para cima do Hamilton ali, ele toma uma punição. Não, gente, eu vou falar para você, se o Gasly estiver facilitando para dar recado para o Marco, é uma estratégia bem errada, tá? Bem errada. Aí a chance dele ir para a Red Bull vai fazer virar full vai a zero. Zero. Menos zero. Menos um. Menos zero, Eu acho que o Gasly, ele pode ser tudo, menos burro. O Marcelo BP. Perguntas tiro curto. Ó. O Pérez se beneficiou de um carro mais traseiro da Red Bull na Turquia? Menos traseiro. Se beneficiou do carro menos traseiro, Marcelo. Muito bem. O ar úmido e frio da Turquia não superlativizou a traseira pregada da Red Bull? Como é que responde isso rápido? É impossível, né? Olha, é uma boa pergunta, mas eu acho que não chega nesse ponto. Marcelo, não posso te cravar a resposta, mas eu acho que não chega nesse ponto. Apesar que a Red Bull estava com mais asa traseira do que a Mercedes, eu não entendi nada, rapaz. Acontece. Além de Brasil e México, a Arábia Saudita não seria uma pista pró-Red Bull? Então, teoricamente, eu acho que sim. Ainda mais que a Red Bull é um carro mais curto, inclusive. Uma pista de rua é o carro mais curto. Tem altas retas lá, tudo. É difícil saber também. E olha, a Ferrari com essa melhora, se essa melhora se confirmar, por exemplo, nos Estados Unidos, se estiver seco e a Ferrari andar bem pra caramba nos Estados Unidos, a Ferrari é uma candidata também ali a fazer a pole, pelo menos na Arábia Saudita, que ela já fez nas duas pistas de rua desse ano, em Mônaco e Baku. Ferrari também é uma candidata. É isso aí. A última pergunta dele já respondemos, que é sobre o Mate lá, o Adalto já falou. O João Vitor, a Mercedes finalmente descobriu uma solução para os vazamentos da sua UP ou o Hamilton ainda corre o risco de tomar outra punição? Não sabemos, não sabemos. Vamos saber em algum momento. Por enquanto, não sabemos, não tem essa resposta. O Ranieri França, vocês não acham que a pontuação final de 2018, com uma vantagem tão grande para a Mercedes e o Hamilton, esconde o fato de que o carro da Ferrari era melhor, pois era bom em todo tipo de pista? E quão boa foi a temporada do Hamilton? Eu não acho que o carro da Ferrari era melhor, não. Eu acho que era um bom carro, mas melhor não.
Nem em 2017, nem em 2018. Então, aí nós discordamos, eu e o Bruno. É. Pouca gente concorda comigo que eu acho que se o Hamilton estivesse na Ferrari e o Vettel na Mercedes, o Hamilton seria campeão pela Ferrari. Não, mas Tanto em isso é 2017. diferente de dizer que o carro é melhor ou é pior. Isso aí eu também posso achar. O Hamilton é mais piloto que o Vettel. É Aí ele verdade, senta no carro e tira a diferença no braço. É Agora, verdade. o carro era melhor? Eu acho que não. Acho que o carro era pior. Mercedes Não, não nunca acho que teve era um carro pior. pior. Eu acho que era parelho. Em algumas pistas ele era assim, evidente, claramente melhor, mas na maioria era parelho. E no final do ano a Mercedes ficou melhor. Mas eu acho que na maioria das corridas a Ferrari poderia ter vencido a maioria das corridas ou chegado na frente do Hamilton. Para mim, faltou piloto. Outra vez vão me xingar aqui. Para mim, faltou piloto na Ferrari. Fazer o quê? Acontece. Mas isso aí não vai ser nem metade dos xingamentos que você vai ganhar dos opaleiros. Sou capaz de apostar isso. O Davi está perguntando: já dá para dizer que o Verstappen é um daqueles pilotos que cresce quando está pressionado ou ainda precisamos esperar as últimas corridas do ano? Ele está falando que a temporada do Verstappen é melhor que a do Hamilton porque ele capitalizou mais nas situações onde tinha grandes chances de vitória ou pontuar bem. Mais ou menos, né? O Hamilton também capitalizou bastante bem, né? Eu acho que tá muito parelho. O que eu não tenho mais nenhuma dúvida é que o Verstappen tem uma cabeça muito boa. Sim. Muito forte mentalmente, não se altera, não briga, não xinga, não critica a equipe. Tá tudo bem, vamos melhorar, não sei o quê. É muito boa a cabeça dele. As conversas dele no rádio são muito boas e realmente ele é gelado. Então o Verstappen tem toda a condição de ganhar esse título. Mas não dá para cravar. Se ele capitalizou melhor, ele capitalizou na Rússia, ele capitalizou melhor do que o Hamilton na Turquia. Mas ali teve uma chuvinha no final para ajudar, que mudou a situação da corrida. Né? Senão ele ia chegar em sétimo. Né? O Hamilton também não largou no último, largou em 10º. Então é difícil. Acho que os dois são muito parelhos, Davi. Os dois são muito parelhos. Eu queria ver só o Verstappen guiar um carro que não é da maneira exatamente como ele gosta. Eu não vi isso ainda. Eu já vi o Hamilton guiar carro assim. Quando o Hamilton chegou na McLaren, inclusive, quem estava lá era o Alonso, e o Alonso gosta do carro dianteiro. O Hamilton nunca tinha guiado um carro dianteiro. Ele usava o acerto do Alonso, que ele não sabia acertar carro de Fórmula 1. Então era um acerto da equipe, com os detalhes que o Alonso queria, e mesmo assim ele cravou o Alonso. Na hora que eu ver o Verstappen fazendo isso, aí eu... Passa a régua. O Fausto Silva está perguntando de que maneira que a Mercedes conseguiu elevar o rei, que a gente já respondeu, né? E o Budiene Fonteles está perguntando: Hamilton sempre se mostrou muito bem adaptado a todas as mudanças de regra nas quais ele participou na Fórmula 1. Por isso vimos ele guiar com muita precisão um carro de reiki alto parecido com as Red Bull. Por isso seria possível confirmar que ele disputaria roda a roda com o Verstappen numa hipótese deles guiarem juntos na Red Bull. Ou, na opinião de vocês, o Hamilton teria ligeira vantagem por ser um piloto tão rapidamente adaptável ao meio? Olha, uma pergunta difícil. Acho que no começo ele ia tomar do Verstappen, mas ele ia se adaptar logo e ia dar um puta pega espetacular, como deu com o Alonso na McLaren. E quem ia ganhar, não sei. Mas no começo, eu acho que não. No começo, eu acho que o Verstappen ia andar na frente dele. Até porque, apesar de toda a adaptação, não é assim também. Não é o cara senta no carro o Hamilton está usando simulador, por exemplo. Coisa que ele não fazia há anos. Em Silverstone ele foi para o simulador. Foi lá que começou a virada da Mercedes. Lá que começou o rei, que começou a subir um pouquinho e mudou o mapeamento. Ele foi para o simulador
e não saiu mais do simulador, ele está no simulador. Então ele tá sofisticando uma tocada com um carro mais traseiro. E está dando certo, que está dando super bem. Entendeu? Mas você vê, ninguém é Deus. Senta no carro, não importa qual é a característica do carro, você é o mais rápido no mundo. Isso aí, não. Precisa de treino, precisa de entender, precisa... É somado ao talento do cara. É isso aí. O Nishan Capuzzi quer saber se a Mercedes voltou a ter o melhor carro do grid, se eles serão capazes de disputar de igual para igual com a Red Bull no México aqui no Brasil, e se a Red Bull vai ter condições de reagir. E tá falando que o Dallas está voando. Voando. Cowboys Dallas. Voando. 4-1 já. Tá 4 vitórias com uma derrota. Jogou bem todas. A último, você que gosta de futebol americano, confrade, o último jogo do Cowboys massacrou o Giants lá em Nova York. Ai, meu Deus. O Giants de Nova York. Deschamps, a Red Bull tem condição, sim, de ir para frente, não tenha dúvida. Tem condição, sim. O Mate não está desesperado, não está nem... falei com ele ontem, ele não está nem, como eu posso dizer, desanimado. Uhum. Ele acha que foi um problema que aconteceu na corrida, né? Eles não se acharam, que pode ser muito bem o chassi, né? Porque ele falou, é estranho a gente não achar o carro, de repente, um carro que a gente está conhecendo tão bem, que a equipe está tão afinada com o carro, né? E o Verstappen tão afinado com o carro, essas três coisas tão muito afinadas. De repente a gente perdeu o carro, muito esquisito, entendeu? Então ele acha que o problema é o chassi, apesar de ainda não ter a certeza, né? Eu acho que eles vão trocar o chassi, Bruno, de qualquer maneira, eles vão trocar o chassi. Muito bem. O Henrico Zampoli, primeiro ele está falando da questão dos combustíveis, né? Se deveria incentivar de unidades motrizes com diferentes tecnologias. A gente já falou bastante sobre isso, né? Isso. E sobre o campeonato, ele está perguntando como vocês acham que o Max vai se comportar se ele perder o título por incapacidade da Red Bull entregar um carro competitivo para ele. Ele muda de equipe? Bom, só se for para a Mercedes, né? Só se for para a Mercedes, porque o Max ele tem um contrato com a Red Bull que ainda não acabou, não vai acabar no final desse ano. Ele vai ser, no mínimo, vice-campeão, né? Não sei se acontece uma tragédia, mas ele vai ser, no mínimo, vice-campeão. Ele sendo vice-campeão, ele não pode romper o contrato, a cláusula de saída não permite isso, né? Então, ele continua na Red Bull. Agora, o Hamilton, eu tenho quase certeza que encerra a carreira em 2023, né? Final de 2023. E, para mim, o favorito para ir para lá é o Verstappen. Faz todo sentido, né? Mesmo que o Russell esteja andando muito, entendeu? O favorito, na minha opinião, é o Verstappen para ir para lá. Entendeu? Vai ser uma dupla maravilhosa, hein? Nossa Senhora. Russell e Verstappen. O Russell adaptado à equipe e o Verstappen chegando com sangue no olho. Vai ser incrível. Agora, Bruno, eu acho que o Verstappen... Eu estou tão impressionado com o Verstappen... fora do carro, que eu acho que ele não vai ter chilique, ele não vai, entendeu? Ele vai falar, não deu, tem o ano que vem, eu sou jovem, a gente tentou, quase conseguimos, a equipe melhorou pra cacete, e o ano que vem é nós, entendeu? Eu acho que, eu tô achando que ele vai falar isso. Pode ser que eu esteja totalmente enganado, mas eu tô achando que ele vai falar isso. Muito bem, o Wagner Pacheco mexendo aqui comigo, falando que eu vou focar só no automobilismo, porque o Cruzeiro fechou as portas, eu nem sei o que ele está falando, nem sei o que é isso. Mano. Desconheço esse assunto, entendeu? Então, eu sempre foquei só no automobilismo, não sei porque vocês estão falando isso agora. E, por último, o Marcos Vala, ele está perguntando se o Vettel não devia ter colocado pneus vermelhos ao invés do amarelo, esperando algumas voltas a mais para realizar a troca. Eu acho que não ia fazer diferença, né? Não ia, porque eu entendi o raciocínio do Marcos. O raciocínio é bom por causa do aquecimento, né? É verdade. Mas o problema não foi esse, Marcos. Inclusive, eu vi a conversa. Eu vi a conversa. Aí a Aston Martin pergunta, vamos para a Slick? Ele, vamos lá, vamos nessa.
vão pôr macio? Não. Ele fala assim, não, vão pôr amarelo. Uhum. O Vettel fala que é o amarelo. Entendeu? Gostei do Vettel. Não deu certo, mas podia ter dado. Gostei da atitude do Vettel. Gostei do jeito que ele arriscou. Ele estava numa posição que ele não tinha muito a perder também. Porque o cara chegar em décimo segundo, entendeu? Se dá certo, ele vai lá para frente. Ele vai para o pódio. Entendeu? E se não desse certo, ia acontecer. Ele perde 4, 5 posições, entendeu? Isso aí. Então, eu gostei muito. O que não pode fazer quando você está em primeiro ou segundo, você fazer um negócio desse é um retardado, entendeu? Agora, se você tá, né? Se você tá lá atrás... Olha que a indicação da corrida clássica de hoje vai nessa linha, mas termina aí que nós já vamos chegar lá. Mas se você tá lá atrás, você vai arriscar para ir para frente, aí tá tudo bem. Não deu certo, não deu, mas podia ter dado, entendeu? Agora, você tá na frente e faz o que ele não deve estar dormindo bem até hoje, o que Norris. Eu gosto demais, o Norris. Esse cara não deve estar dormindo até hoje. Muito bem, que belíssima deixa para a corrida clássica que nós tivemos aqui agora. Vamos a ela, corrida clássica. Tcharam! Vocês viram que o Vettel colocou pneus slick, né, para andar na pista molhada e se deu muito mal, né? Mas em 1995, um piloto também alemão, também multicampeão, ele ficou com pneus slick na pista molhada. E ele, de Spa. E ele se deu muito bem, produzindo um dos maiores pegas dos anos 90 na Fórmula 1. Hoje, esse final de semana, nós vamos assistir o Grande Prêmio da Bélgica de 1995. Os senhores vão aprender como andar na pista molhada com pneus slick. Quem puder mandar essa dica pro Vettel também para ele assistir, quem sabe, né? Tô brincando, são coisas completamente diferentes, mas aconteceu, né? A gente tem que falar a verdade. Então, a dica tá aí. Uma boa notícia dessa corrida é que tem um link do YouTube que a gente vai colocar na descrição do vídeo, que tá com a qualidade muito boa. Então, quem quiser assistir no YouTube aí com narração em português, a qualidade tá boa, dá para assistir. E tem no F1 TV também, para quem quiser assistir. Grande Prêmio da Bélgica de 1995. Deixa eu dar meu pitaco. Em 1995 você tinha um Opala, Adalto? Vamos pegar aqui, ó. Não, 95. Vamos pegar no pulo aqui. 95. 1995 eu não tinha nem carteira. Eu tinha um Honda Prelude. Ah, beleza. Tração dianteira, então. No 1990, eu sou muito ruim de lembrar de corrida, mas dessa eu lembro, corridaça, e vou falar mais. Se alguém perguntasse qual o melhor título do Schumacher, na minha opinião, é o de 95. 95, o Schumacher amassou a concorrência de um jeito tão humilhante que ficou até difícil, né, defender os outros pilotos. E essa corrida é uma belíssima corrida, fantástica. É uma daquelas corridas que tem o grid misturado, porque choveu no sábado. Isso. Aí deu uma confusão. Os caras que classificavam atrás classificaram na frente, os que classificaram na frente classificaram atrás. E aí deu uma puta corrida que você vai assistir e vai comentar aqui com a gente até a próxima semana. É isso? É isso aí. Muito bem, senhores. É isso, então. Finalizando o Loucos por Automobilismo. Vamos para o fim de semana? Não, ainda tem a sexta-feira. Então, ainda tem mais trabalho para fazer. Grande abraço para todo mundo. Não se esqueça do nosso joinha. Não se esqueça de se inscrever no canal. E a gente volta na semana que vem com mais Loucos por Automobilismo. Grande abraço para todo mundo e até lá. Valeu!